Goiás se classificou para a fase semifinal do Campeonato Goiano, vencendo a equipe do craque de Catalão mais uma vez, pelo placar de 3-0. 6-0 no agregado. A sua análise do jogo e do resultado. Mais do que justo, né, Kleber Ferreira? Mais do que justo, e esses 6 gols demonstram as diferenças que eu falei antes do primeiro confronto entre Goiás e Craque por estas quartas de final. Eu disse que o Goiás tinha uma estrutura maior, um investimento maior, um peso de camisa maior, uma tradição maior. Que o Goiás é um time de Série A que casualmente passou pela Série B e que o Craque ainda é uma equipe de Série D que vem com esforço da prefeitura, dos homens públicos da cidade, daquelas pessoas que gostam do futebol, se mantendo na Série A do Goiano e sem um calendário para ter uma equipe mais competitiva. Isso tudo se refletiu nos 2 jogos. O primeiro jogo eu previa mais dificuldade para o Goiás em função das condições do gramado. Time bom não conhece gramado ruim. E o Goiás acabou fazendo valer essa assertiva dita por um amigo em comum nosso, que infelizmente não está mais entre nós aqui no plano material, que é o Homero Cavalheiro. Ele falava: time bom não reconhece gramado ruim, ele chega lá e vence. E acabou vencendo realmente por 3-0. Esses 6 gols demonstram bem essas diferenças que existem entre Goiás e Craque. E o Goiás chega, na minha avaliação, como o favorito para ser o campeão goiano. Isso é só uma avaliação, porque favoritismo, na reta final, tudo se nivela demais. Decisão é decisão com quaisquer adversário. A situação fica muito difícil, independente quem seja o adversário do outro. Então, a gente está dizendo de favoritismo. Não significa nem que o Goiás esteja na final. Significa que o Goiás está mais preparado para ser campeão do que os demais. Melhores e piores do Goiás na vitória da classificação contra o Craque de Catalão, Kleber. Ô André, na verdade o Goiás não teve piores. Teve, por exemplo, o Luan evitando as divididas, mas quando pegava a bola, resolvia bem a jogada, driblava, dava o passe direitinho. O Arthur hoje fez uma boa apresentação, talvez por não ter a preocupação de marcar e porque o jogo já não teria mesmo aquela importância. O Auremir, que entrou no jogo, teve a oportunidade de fazer um gol, mas foi bem na cabeça da área. Enfim, o Goiás não teve piores. Agora, melhores o Goiás teve. Esse Vinícius, ele não joga, ele estraga com a bola. Ele é um jogador extraordinário. Ele chutou no primeiro gol, ele faz a jogada individual, chuta, o goleiro dá rebote, o Nicolas faz. No segundo, ele faz a jogada pela esquerda, cruza para o Nicolas só empurrar para o gol. E no terceiro ele faz, ou seja, os 3 gols do Goiás, ele participou diretamente dos 3 gols. Fez um e outros 2, responsabilidade dele nas 2 jogadas. Então, esse é o grande destaque do Goiás em quase todos os jogos. O retorno do Elvis. O Elvis distribui o jogo como nenhum jogador que o Goiás tenha em seu elenco. Ele faz o time jogar. Joga pela direita, joga pela esquerda, joga direto com o centroavante, aparece no meio para receber a bola e enfiar para o Vinícius fazer as jogadas. A jogada do gol do segundo gol, em que o Vinícius cruza e o Nicolas faz, ele começa a jogada com o Felipe Bastos enfia a bola para o Vinícius construir a jogada. Enfim, o Elvis, outra grande presença. Felipe Bastos, que entrou no segundo tempo, outra grande presença. E gostei da presença do Caetano como quarto zagueiro. Pela esquerda é diferente. Aí você me pergunta, e os estreantes? O Danilo Barcelos deu 2 assistências, poderiam ser 2 gols. Em uma delas o Apodi perdeu e na outra foi o gol do Vinícius. Foi bem o Danilo Barcelos, muito bem na estreia. E o garoto Ian Souto, esse a gente não teve tempo para avaliá-lo. O tempo ele entrou aos 38 do segundo tempo, o árbitro terminou o jogo quase aos 45 do segundo tempo. Faltou assim uns 10 segundos para os 45. Dar acréscimo para quê? O jogo já está definido, os jogadores já estão satisfeitos com aquilo que as 2 equipes apresentaram. Então não errou o árbitro da partida, o Vitor Lucas Pereira, em encerrar o jogo muito em cima da hora. Então a gente não teve tempo para avaliar o Ian Souto porque ele jogou apenas 7 minutos. No todo o Goiás foi bem e demonstrou que o Goiás está preparado para a decisão do Campeonato Goiano.
É o grande favorito? É o favorito. Grande não, eu não diria grande. Decisão não tem grande favorito. O Anápolis hoje era o favorito para vencer o Iporá, ficou pelo caminho. Então ele é o favorito. Chega com os jogadores em melhor qualidade, em melhor momento técnico, chega com o time inteiro, todo à disposição e inteiro fisicamente, chega com um treinador que chegou e foi aceito pelo elenco e conseguiu bons resultados seguidos. Então o Goiás chega muito cheio de autoconfiança na fase final do campeonato, da fase semifinal do campeonato. É o favorito para ser campeão. Mas lá no começo, quando começou o campeonato, o que todos nós falávamos? Que o Atlético era o favorito. Então, o favoritismo é só um detalhe. O Atlético ainda não cresceu o que pode crescer. O time do Vila é altamente competitivo, não duvidem disso. O Iporá tem bagagem para a gente falar que pode até tirar o Goiás. É o natural? Não, não é. Mas tem bagagem. Então eu diria que o Goiás tem aí um 5% de chance a mais de ser o campeão do que Atlético e Vila. E uns 90% de chance a mais do que o Iporá. De chegar à grande decisão do Campeonato Goiano. É isso aí, eu concordo com você, Kleber Ferreira. O Goiás é favorito para conquistar o campeonato, até pela campanha que o Goiás faz, né? Melhor ataque da competição. Chegou hoje a 25 gols marcados no campeonato. Tem o artilheiro da competição, o Nicolas. Grande fase do Vinícius. Tem o Elvis, que joga muito. Tem o Pedro Raul, que entra e faz gol. Tem o Apodi, que entra e dá trabalho pro adversário. Tem um meio-campo arrumado, com o Felipe Bastos jogando muito bem. Tem o Auremir, tem o Caio Vinícius. Enfim, o Goiás está com uma equipe muito arrumada que cresceu durante a competição e tem condições aí de conquistar o título do campeonato. Cresceu mais do que as outras equipes. Então, para mim, também é a favorita para conquistar o título. Próximo jogo do Goiás, quinta-feira, 9h30 da noite, Copa do Brasil enfrenta a equipe do Criciúma. Pelo Campeonato Goiano, o jogo será confirmado pela Federação Goiana de Futebol para domingo em Iporá, o primeiro jogo da fase semifinal do Goianão 2022.